Há muitos mistérios no mundo em que vivemos e algumas pessoas tentam trazer explicações para isso. Dentro dessas explicações surgiu a teoria do astronauta antigo, que tenta explicar ou dar alguma resposta sobre alguns dos maiores mistérios da humanidade até hoje. Essa é a teoria do astronauta antigo. A teoria do astronauta antigo ela surge com um escritor do livro Eram os Deuses Astronautas, chamado Erich von Däniken. Ele traz essa teoria de que antigamente, as civilizações antigas teriam sido visitadas por seres de outro planeta e que esses seres teriam auxiliado com técnicas, com instrumentos e até com conhecimentos para que aqueles povos conseguissem construir aquelas construções megalíticas. O cenário principal para essa teoria são exatamente as construções, que questionam-se como que foram feitas construções tão magníficas daquele jeito com a tecnologia da época atual. Então questiona-se, será que esses deuses que as civilizações antigas falavam, cultuavam, será que não seriam alienígenas que ajudaram eles a construir essas construções assim? Então essa teoria ela trata disso. A teoria do astronauta antigo ela se sustenta muito na questão de como esses povos eles teriam conseguido construir algumas obras megalíticas. A gente vê que eles usam blocos enormes e observamos também que muitas dessas civilizações construíram pirâmides. Os egípcios, os maias, os incas, povos na Índia, até mesmo na China, os teóricos também afirmam que há pirâmides lá. Falam muito também que talvez sejam um grupo de escravos contratado por alguns arquitetos do tempo, do Egito. Aí falam que talvez foram eles que criaram, que fizeram os blocos, e carregavam em grupo, movido por animais e tudo. Essa teoria que você citou, ela vem principalmente da defesa dos arqueólogos, que há muitas teorias de como as pirâmides foram construídas, principalmente as grandes pirâmides do Egito, a pirâmide de Gizé. Eles afirmam que poderia ter sido rampas e os escravos puxavam com cordas. Com a ajuda de animais. Também. E há outra teoria que fala de uma construção interna. Internamente, essa, se eu não me engano, é a teoria mais aceita atualmente, que internamente eles construíram seções de rampas, como vocês estão vendo aí na imagem, e através dessas rampas internas eles iam conseguindo subir os blocos. Mas a principal questão que levanta não só a teoria do astronauta antigo, mas muito questionamento da população em geral, é em relação à questão de como essas civilizações antigas elas conseguiam mover blocos tão grandes. Se a gente for pegar, por exemplo, os blocos que foram usados na construção das pirâmides, o bloco, digamos, mais leve, os menores blocos, eles pesavam em torno de 2 a 3 toneladas. E não é uma teoria, são fatos que de algumas civilizações moviam blocos de até 100 mil toneladas. E isso realmente levanta muito questionamento. Como é que essas pessoas, há 2 mil anos, 3 mil anos, 4 mil anos antes de Cristo, elas conseguiam não só mover esses blocos, mas cortar e às vezes até moldar da forma que eles queriam. Então, assim como as pirâmides, o Stonehenge, as pirâmides não só do Egito, mas as próprias pirâmides maia, como é que eles moveram, onde é que estava essa predeira, que eles retiraram essas pedras, essas rochas para construir suas pirâmides. Então eu acredito que, principalmente em relação ao astronauta antigo, o maior questionamento é esse: como as pessoas nessa época, com tão pouco recurso, tinham esse conhecimento de moldar, de trabalhar também essas rochas e principalmente de mover elas de um lugar para outro. Em Nazca, no Peru, há várias imagens de animais esculpidos, gigantes. E eles falam que não falam, na verdade isso é óbvio que essas figuras são muito grandes para se observar do chão. Então isso também é uma das teorias do astronauta antigo, que a única forma de a gente conseguir
ver essas figuras lá em Nazca seria se a gente estivesse sobrevoando a área, né? E nessa época, essas tribos antigas não tinham esse tipo de tecnologia para sobrevoar algo assim. E também pelo alinhamento perfeitamente, né? Tipo as curvas perfeitas, né? Tipo, E também a questão de pistas, né? Que tem lá também. Pistas que parecem pistas de pouso, linhas retas de quilômetros de distância em elevadas altitudes. Isso são muitos mistérios. Os arqueólogos têm as suas teorias. Eles falam que eram para rituais de fertilidade, rituais voltados para a questão até mesmo da agricultura, né? Da questão das colheitas, né? Mas são coisas assim que a gente vê que quando aparece a teoria do astronauta antigo, ela meio que acaba, de certa forma, sendo mais sedutora, explicando talvez melhor essas coisas. Tem também o famoso Stonehenge, que são pedras monolíticas bem gigantes que estão alinhadas num círculo praticamente perfeito. Uma coisa interessante sobre Stonehenge na verdade, uma coisa interessante em geral dentro da teoria dos astronautas antigos é que eles afirmam que há alguns padrões, e esses padrões também que reforçam um pouco a teoria deles. Por exemplo, a pirâmide da Lua em Teotihuacan, ela tem o mesmo perímetro da pirâmide de Gizé lá no Egito. Isso é uma coisa muito interessante, né? Como é que essas pirâmides teriam o mesmo padrão, digamos assim, se estão em pontos tão distantes da Terra? Outra questão mesmo é o próprio Stonehenge. Ele tem um certo padrão, porque além daquelas rochas principais que vocês estão vendo na imagem aí, há outras rochas menores que vão circundando aquele círculo menor, ou seja, há outros círculos maiores. E os teóricos de astronauta antigo afirmam eles assim, que há um padrão ali que representaria, né, a órbita dos planetas do nosso sistema solar. E esse padrão eles também encontram na cidade de Teotihuacan, é o mesmo padrão dentro da cidade, com as pirâmides ali, formariam esse padrão onde se encontraria ali a órbita dos planetas do nosso sistema solar. Então essas coerências aí também são coisas que reforçam muito a teoria do astronauta antigo.